Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa tarde. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que nós temos mais uma vez de ouvir a Tua palavra, de nos reunirmos como igreja, de louvarmos, engrandecermos o Teu nome. Nós te bendizemos, Pai, e te pedimos que nesse momento o nosso espírito seja acalmado pelo Senhor. Se ainda há questões externas que possam estar tirando o nosso foco, se há situações, meu Deus, que queiram realmente roubar esse tempo de qualidade aqui contigo, que o Senhor possa afastar esses pensamentos, que o Senhor possa, de fato, trazer a paz que excede todo entendimento, que possamos receber do Senhor uma resposta para nós, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós continuamos falando sobre unção e prosperidade. Tem sido os temas dos últimos cultos dentro dessa campanha. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre esse texto e sobre a unção que havia sobre a vida de Jesus Cristo. E eu quero te mostrar, através desse exemplo e de outros textos bíblicos, como a unção aponta em direção ao nosso propósito. Unção e propósito estão totalmente entrelaçados. Jesus estava se reunindo ali com os judeus, e isso era um costume deles, no sábado, onde eles tinham realmente um tempo voltado e dedicado para o Senhor. Ele se reúne na sinagoga, e isso acontece pouco tempo depois, a ele voltar do deserto, dos 40 dias, já depois do seu batismo e dando início ao seu ministério. Ele se reúne e recebe um trecho da palavra de Deus, e o trecho é exatamente Isaías capítulo 61, versículo 1, caso você queira ver lá onde está originalmente. E durante esse texto e durante essa leitura, Jesus Cristo ele traz a demonstração de que o livro de Isaías estava profetizando a sua vinda, a vinda do Messias. E que Cristo era o próprio Messias, apesar dele não dizer isso claramente nesse momento, mas era isso que ele estava mostrando. Se aquela profecia sobre o Messias estava se cumprindo, então eu, Jesus, sou o Messias. E naquele momento, o texto ao qual ele lê começa assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas o que me chama a atenção é como ele tira essa conclusão. Como que o profeta, no momento em que está sendo boca de Deus, e ele está de fato falando palavras que caberiam para o próprio Cristo falar: O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E como a gente já falou em outros cultos, como você já deve ter acompanhado, unção, ela tem um determinado objetivo. Unção, ela é dada para alguém para que essa pessoa execute alguma coisa. A gente já falou sobre isso em outro culto. Então, o fato de Jesus ter recebido uma unção, uma separação do Senhor para um objetivo, fazia com que ele entendesse: o Espírito está sobre mim. O fato de que Jesus não estava vivendo uma vida de qualquer jeito, o fato de que Jesus tinha uma missão, fazia ele entender que o Espírito estava sobre ele. E nós costumamos dizer que nós temos o Espírito Santo, e isso é verdade, o Espírito Santo habita dentro de nós. E às vezes a gente quer alguns sinais. A gente pensa: como que eu vou saber que o Espírito Santo está sobre a minha vida? Como é que eu vou saber se se o Espírito Santo habita realmente em mim, como diz a palavra? E muitas vezes a gente associa a coisas externas. Se as coisas começam a dar certo, então o Espírito Santo está sobre mim.
Se as coisas começam a dar errado, então, o Espírito Santo não está mais comigo. Mas a Bíblia não nos mostra isso. Até porque o Espírito Santo estava sobre Jesus e mesmo assim ele passou por dificuldades, ele foi traído, ele foi blasfemado, ele foi parar numa cruz, mesmo tendo o Espírito Santo sobre a vida dele. Então, o que fazia ele ter essa convicção? Além de todas as outras coisas que corroboravam para isso e apontavam para isso, o fato de que ele havia sido ungido, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele tinha uma função, ele tinha um objetivo. Então, todas as vezes que você estiver caminhando debaixo de um propósito de Deus, debaixo de uma ordem que Deus te deu para executar e para fazer, lembre-se que somado a essa ordem, somado a essa unção, significa que o próprio Espírito de Deus está sobre a sua vida. Porque Deus, a própria palavra também nos mostra que Ele gera em nós tanto o querer quanto o executar, tanto o querer quanto o agir. Então, vem do próprio Deus a vontade de realizar a nossa missão, de realizar o nosso propósito, mas também a força para executar esse propósito também vem do próprio Deus. Então a gente pode perceber que unção está ligado ao nosso propósito. Então, o fato dele ter sido ungido nos mostra que ele realmente tinha um propósito. E quando a gente fala sobre unção, isso também já foi falado aqui em outros momentos, existiam 3 categorias dentro da Bíblia no Antigo Testamento, aos quais recebiam algum tipo de unção. Não sei se você vai lembrar, mas uma delas são os reis, os outros são os sacerdotes e os outros são os profetas. Então essas eram as 3 categorias de pessoas, de classes ali entre o povo que recebiam algum tipo de unção, porque eles tinham um objetivo, uma função e um propósito. Mas olha que interessante, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro está escrevendo a sua carta direcionado a todos nós que somos crentes. Todos aqueles que são ganhados, né, aqueles que começaram a viver segundo a vontade de Deus, são o público-alvo de Pedro. Pedro está escrevendo e ele diz assim no versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, olha isso, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. O que Pedro está declarando é algo que nós costumamos chamar de o sacerdócio de todos os santos. Pedro está nos mostrando que o povo chamado igreja é constituído dessas três classes que a gente acabou de falar aqui, que recebem unção. Porque nós somos sacerdócio real, povo escolhido de Deus a fim de proclamar. Esse era o profeta. Então a igreja foi chamada para viver o sacerdócio, para viver o reinado e para viver a profecia. Significa que, tão somente por você fazer parte desse corpo, eu poderia te dizer que o Espírito Santo de Deus está sobre você, pois Ele te ungiu. Ainda que você possa não entender de maneira específica e direcionada sobre a sua vida aquilo que Deus quer, eu posso te dizer que como igreja do Senhor, Deus te ungiu. E se Ele te ungiu, significa que o Espírito Santo está com você, para que você cumpra esse propósito. Então, muitas vezes a gente se pergunta, a gente começa a se questionar: Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não tenho um propósito, não há justificativa para eu continuar vivo, e a gente está num período do Setembro Amarelo, onde a gente fala muito sobre a prevenção e o combate ao suicídio. E a grande maioria de pessoas que chegam a esse ponto da sua vida, elas infelizmente chegam aí achando que a sua vida não tem mais um propósito, que a sua vida não tem mais um porquê de continuar existindo, já que eu tenho tanta dificuldade, já que eu estou sofrendo, já que eu estou depressivo, já que eu estou tendo ansiedade. E aí muitas vezes a gente se questiona se há realmente um porquê de continuar vivo, se há realmente um propósito de continuar vivo.
E eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza. Há uma unção sobre a sua vida. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. E se essa unção está sobre você, e se isso vem de Deus, também há embutido nessa unção um propósito. E eu quero que aí do jeito que você está no seu lugar, ou aqui nos assistindo online, você dê uma respirada assim bem fundo. Respira e solta. De novo, respira, solta. Pela terceira vez, respira, solta. Você sentiu o oxigênio entrando no seu pulmão? Você está respirando? Então tem vida. E se tem vida, tem propósito. Todas as vezes que você achar que nada do que você está fazendo tem sentido, todas as vezes que você achar que pelo fato das coisas começarem a dar errado é porque o Senhor te deixou, eu quero que você lembre, enquanto existe vida, existe propósito. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que na sepultura, para onde todos nós iremos em algum momento, lá não há mais plano, lá não há mais projeto, lá não há mais nada para ser executado. Então, se encerrou uma carreira, se encerrou um propósito. Mas se nós estamos aqui, se nós estamos assistindo esse culto, se nós viemos até a casa do Senhor, ou estamos assistindo de maneira online, é porque há um propósito de Deus estabelecido sobre as nossas vidas. E o que eu quero te dizer com isso é: pare de se mover pela sua necessidade. É algo que o Espírito Santo o tempo inteiro tem falado ao meu coração e por isso eu não posso parar de falar. Por isso, quando eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, eu preciso enfatizar isso. Nós temos milhares de necessidades. Nós temos milhares de coisas para fazer. Conta para pagar, é filho, e eu estou nesse processo aí de ser pai também, então estou muito empolgado. Se Deus quiser, na segunda-feira a gente vai descobrir o sexo do nosso bebê, e eu já me preocupo com ele, mesmo sem ele ter nascido, e eu imagino de maneira ainda muito pequena o que se passa na cabeça de um pai e de uma mãe. Já estou passando por esse processo. Então, eu teria milhares de necessidades para descrever aqui agora, e se eu desse o microfone para você falar, ou você que está nos assistindo aí na sua casa, você também teria milhares de coisas. Talvez você esteja até colocando aqui no chat algum motivo de oração, algo que você precisa que venha do Senhor para a sua vida. Só que o que eu preciso te dizer é que você não pode se mover pela necessidade. A necessidade é real? Sim. Eu não estou dizendo para você que não há coisas para serem feitas. Há. Mas isso não pode ser o motivo que nós nos movemos. Se todos os dias você levanta da sua cama, porque você tem uma conta para pagar, se todos os dias você levanta da sua cama pensando num problema que você precisa resolver, eu sinto te dizer, mas você está se movendo pela necessidade. E às vezes a gente esquece o tamanho do nosso Deus. A gente esquece o projeto e o plano de Deus para cada um de nós. Quando a gente para imaginar o poder de um Deus que disse: haja luz, e a luz passou a existir. Um Deus que fez do nada tudo que nós vivemos, e dentro da complexidade que é a criação de Deus, continuarmos caminhando pela necessidade é quase como uma afronta ao Deus que a gente serve. É quase como se a gente dissesse assim: o Senhor é tão poderoso para fazer tantas coisas, mas o Senhor não vai conseguir resolver o meu problema. O Senhor é tão poderoso para fazer todos esses milagres que a Bíblia descreveu, mas para mudar a minha vida, não. Para mudar a vida das pessoas que me cercam, aí acho que batemos no limite do seu poder. Sem que a gente perceba, é dessa forma que a gente tem andado. Sem que a gente perceba, é isso que as nossas atitudes e as nossas preocupações estão transmitindo de mensagem para Deus. Senhor, o Senhor tem muito poder, mas essa situação aqui está além das suas forças.
Não é absurdo eu te falar isso? Você conhecendo Deus que te trouxe até esse lugar? Mas é assim que muitas vezes a gente se comporta. A gente começa a se mover por aquilo que nós precisamos. Mas olha o que a palavra fala lá em Deuteronômio 28. As bênçãos irão nos alcançar. Se as bênçãos irão nos alcançar, significa que elas estão à nossa frente, como nosso objetivo, ou atrás de nós? Se elas vão nos alcançar, significa que nós estamos caminhando em uma direção e elas vão vir atrás. E que direção é essa? Olha só como a Bíblia é maravilhosa e ela se linka. Milhares de anos depois, Jesus Cristo está falando lá em Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Qual que é o objetivo? Qual que é o caminho? Qual que é o propósito? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E aí se eu linko isso lá com Deuteronômio 28, e as bênçãos de Deus nos alcançarão. Ou como Jesus Cristo preferiu utilizar, as demais coisas serão acrescentadas. É tão forte o fato de Jesus Cristo ter recebido essa unção de Deus, esse propósito, que ele tem o nome Cristo, que em grego significa ungido. Foi tão marcante a sua unção que o povo judeu esperava um homem chamado Messias. Mas Messias, apesar de nós usarmos hoje como um nome próprio para alguém, Messias era um título que significava o ungido. Como você quer que as pessoas te conheçam? Como uma pessoa que vive desesperado? Uma pessoa que vive angustiada? Uma pessoa que não consegue caminhar segundo os propósitos de Deus? E deixa eu te falar, o primeiro ouvido ao qual essa mensagem é pregada é o meu. Porque pode parecer para você que está me ouvindo, nossa, então quer dizer que o pastor é cheio de fé, e nunca se questiona, e nunca duvida, e nunca tem um embate com Deus. Não, irmão, eu tenho quase todo dia. Mas graças a Deus, todos os dias Ele me vence. Ele tem me vencido e me feito entender que nos pequenos detalhes Ele tem cuidado. E se Ele é um Deus que às vezes se preocupa em te dar um doce que você gosta de comer, se Ele é um Deus que já respondeu a tantas orações, por que seria hoje o dia que Ele iria falhar? E às vezes parece que a gente tem tanta fé pelo outro, quando a gente vai orar pelo outro, parece que tudo vai acontecer, o milagre inteiro. Mas quando é por nós, parece que isso mexe. Parece que Deus era muito poderoso para realizar na vida do outro e não tão poderoso para realizar na nossa. Mas olha só o que acontece. Lá em Romanos capítulo 28, tem um versículo também muito conhecido, que a gente gosta de citar, e infelizmente a gente acaba citando ele pela metade, porque fica mais bonitinho. Mas o versículo diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Só que o versículo continua assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se você ama a Deus, ou pelo menos diz que ama, né? Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que aqueles que verdadeiramente o amam são aqueles que o obedecem. Mas se você diz de boca que você ama a Deus, mas você não vive em função, você não busca viver o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida, eu sinto te dizer, mas as coisas não estão cooperando para o seu bem. Porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas como eu te falei, como um povo chamado igreja, existe uma unção sobre a sua vida. Existe um propósito para que você alcance. Existe um objetivo para você nessa terra, que é proclamar esse Deus que transformou a sua vida até aqui. Proclamar o ano aceitável do Senhor, como Jesus Cristo falou. Proclamar uma esperança. E eu gosto de um versículo também lá em
Colossenses capítulo 1, que fala assim, no finalzinho do versículo: Cristo em nós, a esperança da glória. O fato de nós estarmos aqui reunidos, mais de milhares de anos de Cristo ter morrido naquela cruz, é motivo de esperança para as pessoas que perecem lá fora. É motivo de esperança para você que está ouvindo essa palavra aqui hoje e tem sentido as dificuldades te alcançando. É motivo de esperança para que a gente não fique pelo meio do caminho. Porque a palavra também nos diz que aquele que permanecer até o final herdará a coroa da justiça. Aquele que permanecer até o final é aquele que vivenciará aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito. Coríntios também vai falar, Paulo vai citar em Coríntios, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem chegou à mente do homem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, que nós deixemos um pouco de lado as nossas necessidades. E quando a gente se direcionar ao Senhor em oração, se isso ainda não é claro para você hoje, que você peça a Deus: Senhor, que eu me mova segundo o seu propósito. Que eu não seja apenas aquele que responde às necessidades. Que eu não seja tão somente aquele que se move pelas contas que eu tenho para pagar. Que eu não seja aquele que só se achega a Ti para pedir. Mas que eu seja aquele que está disposto a entregar a minha vida, assim como o Senhor entregou a sua vida por mim.